Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, escrito inscrever-se. E ao clicar, você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais. Lembrando sempre que eu sou apenas um publicano pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje, dando continuidade ao tema do vídeo de ontem, vou continuar falando sobre justiça, a justiça de Deus. Ontem eu falei, a respeito do que acontece, quando nós não fazemos a justiça, não cumprimos com a justiça de Deus. E hoje eu quero falar a respeito do que acontece quando nós cumprimos a vontade de Deus. Por isso, abro o Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 12. Vamos falar sobre a purificação do templo. O que isso tem a ver com justiça? Eu vou te explicar. Olha o que está escrito aí. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende a convertido em covil de ladrões. Você entende isso? Então Jesus estava purificando o templo, tirando dali a perversidade, Alguns diziam que era por causa da compra e venda, Algumas traduções da Bíblia vai estar casa de comércio ao invés de covil de ladrões. Porém, quando nós falamos assim, que era apenas a casa de comércio, nós estamos diminuindo a gravidade do que acontecia ali. Jesus não expulsou porque eles compravam e vendiam, mas Jesus denunciou a corrupção que havia naquele lugar, que já vinha de muitos e muitos anos. Inclusive, essa novela da Record retratava, quando as pessoas iam sacrificar no templo, no tabernáculo, os profetas não, os sacerdotes, os levitas, eles roubavam o povo. Como assim eles roubavam? O povo chegava com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, seus animais para serem sacrificados, e era dever do levita, do sacerdote, examinar esses animais. Porque a palavra vai dizer que ele não aceitava animais coxos, mancos, cegos, malhados, Tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal perfeito, não poderia ter nenhum tipo de mácula, Então, os sacerdotes, eles tinham essa obrigação, de fazer esse exame. Só que eles acabavam usando, essa posição de autoridade, esse cargo, para profanar o templo. Como assim profanar? Eles, como eles tinham o poder de dizer se aquelas ofertas ou não seriam aceitas, se aqueles animais ou não poderiam ser aceitos, o que eles faziam? Eles reprovavam animais que eram perfeitos e inventavam uma desculpa para que aquele animal não fosse aceito, E eles tomavam aquele animal, não para oferta, mas para eles próprios. Quando eles não faziam isso, de tomar literalmente, o que eles faziam? Eles compravam esses animais por um preço abaixo do que realmente valia, Um animal perfeito valeria um valor. Um animal imperfeito teria ali um desconto. Então eles compravam esses animais, por um preço abaixo do valor e mandavam que a pessoa, que trouxe ali o animal, para que ele não voltasse em casa, porque as pessoas vinham de longe para sacrificar, Muitos peregrinos que peregrinavam dias e meses para poder ofertar no templo, no tabernáculo, para que eles não voltassem para poder buscar outro animal, eles compravam ali mesmo. E aí que está a corrupção. Porque esses animais que eram vendidos ali na porta do templo, muitas das vezes eram animais que foram recusados pelos sacerdotes por causa de pequenas coisas que muitas vezes não eram verdadeiras e eles reprovavam. Eles compravam por um custo menor e revendiam pelo preço normal, ou seja, por um preço acima do que eles compraram. Eles compravam o animal como se fosse imundo, como se fosse imperfeito, e vendiam da maneira como se eles fossem perfeitos. Ou seja, existia um esquema de corrupção instalado ali. E isso veio de muito, muito, muito tempo atrás. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Malaquias, no capítulo de número 1, vai externar essa prática. Olha o que diz aí, Malaquias, capítulo 1, versículo de número 7. E diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, e que te profanamos? Nisto dizeis,
A mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe, ele terá agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, era uma prática, né, de tentar enganar, ludibriar. E da mesma maneira que os sacerdotes agiam assim, ao longo do tempo o povo começou também a se beneficiar desse esquema, oferecendo sacrifícios, né, de animais imundos, impuros, profanados, imperfeitos, né, como se fossem perfeitos, e traria ali algum tipo de lucro para aquele sacerdote, porque ele tinha que examinar, ele não poderia aceitar de qualquer maneira o animal para sacrifício, como dízimos, como ofertas, não poderia aceitar, né? Mas não era só o povo, os sacerdotes também era assim. Olha o que diz o capítulo 2, no versículo de número 1. Vai ficar bem claro. E agora, aqui na minha Bíblia está escrito com letras maiúsculas, agora. Ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se não, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar a honra ao meu nome, disse o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no coração. E eis que vós, né, e eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, né, a tribo de Levi, que era responsável, né, pelo serviço sacerdotal. Diz o Senhor dos Exércitos, o meu concerto com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Quer dizer, além deles tropeçarem na lei, eles compactuavam, né, com o erro e corrompiam as pessoas, né, a tropeçar também na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardardes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Ou seja, esses sacerdotes aqui, além de eles estarem cometendo um pecado gravíssimo contra o Senhor, eles ainda estavam conduzindo pessoas a errarem. E a fama deles se tornou desprezível no meio do povo, porque eles mesmo profanavam o templo do Senhor. Por causa disso, por causa desses esquemas de corrupção. Por isso que depois do livro de Malaquias, haverá um silêncio de 400 anos, até que fosse levantado um profeta que estaria anunciando a vinda do Messias, né, antecipando, preparando o caminho. Mas continuando aqui, Malaquias 3 agora, versículo de número 1. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha o versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificando os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Por causa de quem? Do Senhor Jesus. Ele vive depois do tempo de Malaquias, né? 400 anos, mais ou menos, 430 anos, para ser exato, e começou a falar a verdade, começou a limpar verdadeiramente o templo, trazendo de volta a justiça naquele lugar. Você entende isso? Continuando aqui, versículo de número 5. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo de número 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes,
Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem te havemos de tornar? Olha o versículo 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo agora de número 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão os meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis, como um homem poupa seus filhos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aquele que serve, aquele que é justo, obedece o mandamento, obedece a voz do profeta, obedece a voz do Senhor. Capítulo 4, agora, versículo de número 1. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. É muito forte o que a palavra diz aqui. Olha o versículo de número... E eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, para que não houvesse a destruição, Deus enviou o seu profeta. Que profeta é esse? O profeta Elias. Mas não o profeta Elias do Antigo Testamento que fala lá, né, que subiu, né, no redemoinho, né? Está falando do profeta Elias, que anunciará a vinda do Messias. Estava falando de João Batista, aquele que viria na mesma unção, na mesma pegada, no mesmo sentido da pregação, né, para anunciar a vinda do Senhor. Volte comigo lá, Mateus 21, versículo 12. Então entrou Jesus no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 14, foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e os curou. Naquele lugar que não havia mais manifestação do poder de Deus. Naquele lugar que não havia mais testemunhas de que Deus estava operando naquele lugar. Por causa de Jesus Cristo, que limpou, não porque ele tirou o comércio de compra e venda, mas porque ele arrancou o mal pela raiz, tirando um esquema de corrupção que durava durante séculos e séculos e séculos. Por causa de alguém que trouxe a justiça de Deus naquele lugar. Agora os milagres voltaram para aquele lugar. E não só isso. Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, e dignaram-se. Não só ele trouxe a cura, os milagres, as maravilhas, mas ele estava trazendo louvor para a casa do Senhor. Um lugar que era um lugar de desonra para Deus, porque os sacerdotes os perverteram, porque a nação o perverteu com as suas mazelas, com as suas injustiças, não só na questão do dízimo e na oferta, mas como a gente leu lá em Malaquias, eles pervertiam o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro. Eles usavam do seu poder para trazer dureza para o povo, né? E Jesus ele trouxe a justiça de volta para aquele lugar. E disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Não era um louvor comum, era um louvor das crianças, daqueles que ainda não tinham sido pervertidos, daqueles que ainda não tinham sido maculados pela sociedade que vivia naquele templo e em volta daquele templo. Jesus estava trazendo de volta o sol da justiça naquele lugar. Quando eu e você trazemos a justiça para o ambiente que nós estamos trazendo de volta os milagres. Nós estamos trazendo de volta o tempo da fartura, das bênçãos, das bem-aventuranças e também, principalmente, o perfeito louvor que agrada e que Deus recebe. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.